Olá pessoal, eu sou o Tami Lima, sou da Oficina de Estudos da Arte Espírita e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Allan Kardec, o nosso codificador, um dos grandes responsáveis, né, por nós estarmos aqui reunidos como espíritas, buscando seus ensinamentos, suas informações, as informações que ele trouxe para nós através dos espíritos, para que a gente consiga melhorar a nossa vida, o nosso espaço, nossa convivência com os nossos amores e um monte de outras coisas mais, né? Kardec nasce em 3 de outubro de 1804 no seio de uma família católica. É importante a gente trazer essa informação, né? Porque às vezes a gente acha que Kardec desde sempre foi espírita. Isso é uma característica que muda, né? Ele nasce como Hippolyte Léon Denisard Rivail, no seio de uma família católica, porque, lógico, né, antes dele não existia o espiritismo. E quando ele faz 10 anos, ele é levado para estudar na Suíça com o mestre Pestalozzi. E a gente pensa assim, mas o que isso tem a ver com a formação de Kardec? Tem tudo a ver com a formação de Kardec. Pestalozzi tinha como lema que a cultura do intelecto não enobrece o homem, a não ser que seja baseada na cultura do coração. E é interessante, né, porque o que a gente mais se informa, o que a gente mais exalta, o que a gente mais elogia quando a gente fala de Kardec é justamente a sua cultura intelectual, né? Justamente a sua parte intelectual, a sua parte objetiva, científica, e a gente às vezes deixa de lado essas partes que Kardec trata com a gente com o coração. E olha só que interessante, né? Pestalozzi vivia num país protestante e conservador, mas mesmo assim ele respeitava todos os alunos, independente de quaisquer diferenças. E aí olha a importância disso na construção do ser humano, na construção daquele ser encarnado, jovem ainda, por volta de seus 10, 11 anos, convivendo com um mestre, que já era uma grande referência na época, e vendo essa grande referência, tratando todo mundo de maneira respeitosa, todo mundo de maneira igualitária, respeitando quaisquer diferenças. Isso ajuda na formação do caráter, isso ajuda no desenvolvimento do ser. E de uma outra forma, né, a gente vê como a gente tem sempre da espiritualidade tudo aquilo que a gente precisa, né? Kardec teve a chance de estar próximo de um grande educador, de um grande mestre, para conseguir beber numa fonte fiel, limpa, digna dos seus ensinamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de escrever, a sua forma de tudo. E a espiritualidade proporcionou isso para ele já desde a infância, desde lá dos seus 10 anos de idade. Todas essas atitudes exerceram sobre Kardec, né, uma boa influência. E o Kardec sentia na pele esse preconceito, né? Ele, em alguns momentos, ele ia sozinho para o seu quarto, buscando nos textos bíblicos alguns pontos de convergência que pudessem facilitar a paz entre os homens. Isso ele ainda jovem, né? Isso ele no começo da sua existência. Kardec tinha uma ideia de transformar efetivamente a humanidade. Essa ideia não surgiu a ele aí após os seus 50 anos, quando ele começa a se dedicar ao espiritismo. Essa ideia ele já trazia para ele. Essa ideia já é uma ideia construída ao longo da sua existência, não é uma ideia traduzida somente num determinado período da sua existência. Kardec desde sempre, teve essa ideia de buscar os pontos de convergência para facilitar a paz entre os homens. Isso sempre foi um grande objetivo, né, dele a ser alcançado. E esse também é um dos motivos de quando ele se dedica a fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, de se preocupar com a parte moral do Cristo, porque a parte moral do Cristo não tem quem diga o contrário, ela é por si só, ela é o suficiente, ela não tem contradição, ela não tem duas versões. A gente sabe que aquilo ali efetivamente é o nosso objetivo a ser alcançado, é o nosso modelo a ser seguido. E aí,
Pestalozzi precisou fechar o colégio. Kardec já estava formado, com seus 18, 19 anos, e aí ele decide voltar para a França, para morar em Paris, trabalhando ali como professor, né? Ele já tinha tido uma boa experiência, era muito inteligente, então ele opta por escolher a carreira de professor, né? Quando ele começa a atuar, ele já chama atenção por vários motivos, né? Não só pela inteligência, mas ele também se destaca muito em razão dele ter essa mesma visão de Pestalozzi de tratar todos iguais, de não fazer acepção de pessoas, de procurar ser correto, de procurar efetivamente entrar nas questões íntimas das pessoas, nas questões mais importantes para os seres humanos, não só fazer uma educação objetiva, científica, né? Ele tinha uma preocupação de educar o ser humano. E passado esse período, passado aí uns 10 anos mais ou menos, ele conhece e se casa com uma jovem artista, a professora Amélie Boudet, companheira dele de toda uma vida, incentivadora, continuadora da sua obra, né, depois que ele desencarna. E, mais uma vez, né, a gente fala, né, como as coisas são desenhadas para que efetivamente pudesse acontecer da maneira correta, né, de se juntar às pessoas certas, estar com as pessoas certas nos momentos certos. Depois que ele se casa, ele sai a escrever vários livros, né, pedagógicos, defende teses, era um professor que falava mais de 6 idiomas, dirigiu escola e tinha bastante fama no seu momento. Naquele momento, né, naquela França de 1820, 1830, por ali. Mas ele tinha uma outra característica que era bem interessante e que a gente acaba esquecendo. A questão da caridade já estava muito forte para aquele ser humano. E ele, mesmo dirigindo escola, falando vários idiomas, com vários livros escritos, ainda assim ele dava aula gratuita aos pobres de Paris. Abria lá suas portas, aqueles que não podiam pagar, aqueles que não tinham condições de repente estudar numa grande escola, numa boa escola, ainda assim ele tinha lá suas preocupações e dava as suas aulas gratuitas a esses pobres em Paris. E aí a gente já começa a pensar que espírito é esse, né? Numa sociedade dita por materialista, numa sociedade em que os valores financeiros são muito mais importantes do que os valores tidos por morais, uma sociedade que a briga por espaço, por dinheiro, por fama, é uma briga acirrada, e Kardec, quer dizer, né, ainda o professor Rivaio está lá e está se preocupando com aqueles que não têm acesso, com aqueles que têm dificuldade, com aqueles que de repente ainda não saberiam ler, que ainda sem a ajuda dele não conseguiriam dar esse passo, né, para conseguir assumir mais a sua individualidade, a sua responsabilidade, ser responsável por si só. E ele abre mão de ganhar grana, abre mão de seu tempo de descanso, seu tempo de trabalho também, e vai lá dar suas aulas gratuitas a essas pessoas. Ele era um professor, um ser humano tão inteligente, tão multifacetado, que ele passava das ciências humanas às exatas e ainda dava aula com maestria sobre astronomia e magnetismo. Às vezes a gente fica um pouco curioso, né? Fala, mas como é que uma pessoa consegue saber sobre isso tudo, né? Tem um pouco também do conteúdo, do conceito da época, de como é que eram feitas essas divisões, né? Hoje a gente tem uma coisa mais organizada, mais dividida, e naquela época o estudo era trazido, né? Era incentivado dessa forma, né? Tinha que se conhecer muito, e um espírito preparado para fazer o que Kardec fez tinha sim uma inteligência diferente dos demais e conseguiria passar por todas essas ciências, por todas essas cadeiras sem maiores problemas, sem dificuldade nenhuma. Ele, nessa época, né, tinha um brilhantismo reconhecido
academicamente, né? Ele era, como professor, como mestre, ele era reconhecido, mas o que chamava mesmo a sua atenção, o que chamava mesmo a atenção da sociedade era justamente a visão social que ele tinha da educação. Olha que interessante, né? Ele não estava muito preocupado com o conhecimento material, prático da coisa. Ele estava preocupado com uma ideia mais de socializar a educação. E aí, no seu discurso final, de final de ano, né, depois de 30 anos de magistério, Kardec fala assim, ó, a educação é a obra da minha vida. Todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria, e feliz eu me sinto quando encontro algum meio novo ou descubro novas verdades. Olha que interessante, né? Kardec já está ali com seus 30 anos de magistério, que para todo mundo, para a maioria, né, já é o seu final de carreira, e ele ainda está preocupado e está se sentindo feliz quando ele descobre novas verdades. Mal sabia ele, né, outras verdades que ele iria descobrir, né, o quanto que isso era uma verdade que ele estava dizendo. E aí, em 1854, ele é convidado por um amigo, o Sr. Fortier, que era um magnetizador, né, para observar o fenômeno das mesas girantes. As pessoas se reuniam em determinados pontos, né, eventos, os eventos eram realizados em casas de pessoas e tal, em alguns outros teatros, em que as mesas se sacudiam, levantavam, respondiam, e o Sr. Fortier convida Kardec. E essa experiência é relatada por ele, inclusive, em obras póstumas, né? Mas aí, como ele era, né, um cientista também, ele investigou esse fenômeno das mesas girantes por pelo menos 2 anos. E aí ele chegou à conclusão que não era só mesa girante, tinha que ter uma causa inteligente aí por trás de tudo isso. Essa causa, né, inteligente é bem uma característica, uma busca desse ser humano, né, desse cientista que quer efetivamente descobrir coisas novas, mas quer buscar a verdade, né? Kardec poderia muito bem ter só usufruído daquele momento, ou mesmo não ter participado, ou ter voltado para a sua atividade comum, normal, mas ele olha e vê que ele tem alguma coisa de seu interesse, alguma coisa que vai fazer diferença, não só para a vida dele, mas para a vida da humanidade. E aí é que entra o ponto-chave que a gente precisa sempre lembrar quando a gente fala de Kardec. O interesse desse espírito em fazer a vida da humanidade melhorar, a vida da humanidade progredir. A gente às vezes pensa só nele como um cientista, ou como um religioso, ou como um espírita, mas a gente precisa começar a entender a universalidade desse espírito, né? A universalidade desses ensinamentos, o quanto que ele reforma não só um grupo que segue uma mesma religião, um mesmo credo, não é isso. Ele reforma, a proposta é iniciar uma reforma de entendimento do mundo. Não só, a gente depois de Kardec não vê só o mundo material propriamente dito. A gente entende um pouquinho mais do mundo material, né? Lógico, a gente vive, a gente vivencia, a gente pega, a gente vê, mas a gente também já sabe muito da vida espiritual. E aí fazer essa junção vai de cada um de nós. E aí a gente imagina assim, né? Kardec já estava com seus 50 anos de idade, já era famoso, tinha uma vida estável, uma vida tranquila, e aí ele se depara com essa descoberta. É convidado para ir ver uma apresentação de mesas girantes, olha para aquelas mesas e descobre a vida espiritual. Olha que interessante, né? Ele
de um fenômeno em que várias pessoas estavam lá se divertindo, curtindo, passando horas, passando os seus momentos. Kardec olha e faz daquilo o seu projeto de vida. A partir dali, ele se dedica exclusivamente a fazer essas descobertas, a entender esses conceitos, e muito da gente conseguir hoje conversar abertamente sobre a nossa essência espiritual, sobre os nossos problemas, sobre reencarnação, sobre a nossa família, se vem muito dessa possibilidade, dessas experiências que Kardec fez à época, de muitos relatos em revista espírita, e todos esses relatos tinham como principal preocupação o acolhimento, o entendimento, fazer com que a gente pudesse, hoje, entender aquele caso, aquele exemplo, para que a gente pudesse aplicar na nossa vida. E aí, depois que Kardec faz todas essas pesquisas e esses entendimentos, ele compila algumas perguntas feitas por ele, junto com as respostas que os espíritos deram, né, através de diversos médiuns por toda a parte do mundo. Como é que acontece esse processo, né? Kardec começa a ver que tem uma certa influência / inteligência diferente nessas mesas. E ele entende que esse procedimento, esse processo, ele é muito mais inteligente do que propriamente só umas mesinhas balançando. E aí ele se mete se dedica à investigação, ele cai dentro desses procedimentos e descobre, né, esse mundo espiritual, e se inicia, se reúne alguns médiuns, para conseguir conversar com esses espíritos. Ele, para conseguir ter efetivamente certeza, né, do que ele fazia, o seu método científico, ele não podia abandonar isso, ele escrevia essas perguntas em várias cartas e mandava para diversos médiuns espalhados pelo mundo. É legal a gente lembrar que não foi Kardec que inventou mediunidade, não foi Kardec que inventou nada disso. Essas questões todas já aconteciam pelo mundo. Ele foi o responsável por explicar isso, trazer informações mais firmes, mais seguras, mais científicas sobre todo esse processo. E quando ele recebia, né, ele fazia esse levantamento, né, mandava a mesma pergunta para diversos espíritos e recebia essas respostas, ele via que ele tinha uma quantidade grande de respostas que eram idênticas. E aí ele começava a pensar, né, como é que pessoas espalhadas pelo mundo afora conseguem dar a mesma resposta para a mesma pergunta. E aí ele começa a ver que essa concordância de resposta era a prova de autenticidade que ele estava precisando. E aí ele cai mais a fundo, cria, né, essa ideia, né, de formalizar um regimento, um livro, uma codificação, e resolve dar a isso o nome de espiritismo, a essa nova doutrina. Quando ele sente a gravidade, a importância do que ele tem a fazer, lógico, como qualquer um de nós, ele se sente preocupado. Fica preocupado e fala, nossa, e agora? E aí ele se entra para dentro do seu quarto, né? Ele entra para dentro da intimidade do seu quarto, faz uma oração. E nessa oração, Kardec fala assim, ó, Senhor, se vos dignaste lançar os olhos sobre mim para satisfazer a vossa vontade, a minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servo. Para tão alto empenho, eu reconheço a minha fraqueza. A minha boa vontade não faltará, mas podem trair minhas forças. Supri minha insuficiência, dá-me forças físicas e morais que me sejam necessárias. Sustenta-me nos momentos difíceis e com o vosso auxílio e dos vossos celestes mensageiros. Esforçai-me-ei para corresponder às vossas vistas. Olha que interessante, né? Disponde do vosso servo. Volto a falar, né, que a gente dá muita ideia, a gente tem muito cartaz de Kardec
cientista, de Kardec inteligente, de Kardec como uma referência intelectual da época, e a gente às vezes esquece do Kardec servidor. E ao se denominar Kardec, ele abre mão de ter a vida dele como o professor Rivaio. Ele está preocupado com as obras do Cristo. Ele está preocupado com o final, com o objetivo da humanidade. Tem consciência das suas insuficiências, das suas dificuldades, de que de repente não terá força para fazer o seu trabalho, consegue reunir isso numa prece sincera a Deus, mas em momento nenhum ele refuga, em momento nenhum ele abre mão de cumprir com aquilo que ele se propôs a fazer. Esse é o diferencial desse espírito. O que para muitos outros seria um grande temor, motivo de paralisação, motivo de corrida, de desespero, para ele não. Ele teve medo, teve seus momentos de dúvida, teve seus momentos de fraqueza, mas em momento nenhum ele parou, ele pensou em parar. E aí vem esse momento, né, dele se autoproclamar, intitular Allan Kardec. Por que ele escolhe se chamar, né, Allan Kardec? Ele já era um professor muito conhecido, ele já era um professor que tinha suas anotações, seus livros, diretor de escola, famoso no seio científico da época. E como é que ele poderia agora usar dessa fama para escrever esses livros? Então, para ele abrir mão dessa identidade que ele já tinha adquirido ao longo da sua vida, ele opta por iniciar uma identidade do zero. E aí é importante a gente falar, né, o desapego desse espírito à sua própria identidade, abrindo mão da sua vida, daquilo que ele já tinha construído, para atender aos desígnios de Deus, aos desígnios do Cristo. E aí ele resolve utilizar o nome de Allan Kardec, quando ele viveu entre os gauleses como um druida. Foi uma das encarnações dele, né, uma das encarnações importantes para ele, e ele resolve assinar seus livros, a revista espírita que ele editava, com esse nome. Tudo que diz respeito ao espiritismo, Kardec optou por assinar esse nome. E aí ele vem e publica a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, com recursos de seu próprio bolso, pela livraria Dentu. Dentro dessa publicação, né, ele percebe que muita coisa seria trazida para formar outras propostas literárias, né? Então ele faz um livro inicial enxuto, com várias propostas, com várias maneiras de progredir, né, de fazer crescer para outras áreas, e depois ele descobre que esse livro já nascia fadado a escrever alguns outros livros, né? Dessa primeira parte, desse Livro dos Espíritos, né, na primeira parte, originou a Gênese, que veio a ser editada em 1868. Da segunda parte veio o Livro dos Médiuns, que veio a ser editado em 1861. Da terceira parte originou o Evangelho segundo o Espiritismo, editado em 1864. E da quarta parte veio o Céu e o Inferno, editado em 1865. Desses livros aí, o que a gente pode trazer, né, como uma referência da ideia que Kardec tinha de religião, do Cristo, é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É interessante que às vezes os companheiros de outras religiões, por não conhecerem, acham que por ter esse nome, né, foi um evangelho escrito por Kardec, né, como se fosse um novo evangelho feito do zero, né? Para ser colocado aí junto com os evangelhos sinóticos que a gente conhece. E não, ele tem uma preocupação de desenhar para a gente minuciosamente quem é o modelo moral da humanidade. E aí quando eu falei lá no comecinho, né, dessa ideia de a gente não estar só focado em Kardec
falando para nós espíritas exclusivamente, vem um pouquinho daí, né? Em alguns momentos ele fala sobre as questões da humanidade. E quando a gente pensa em trazer um Cristo mais humano, um Cristo mais perto da gente, um Deus bondoso, um Deus que não é um Deus de guerra, que não é um Deus vingativo, a gente não está trazendo isso só para nós aqui na doutrina espírita. A gente está trazendo isso para a humanidade. E quando eu falo de trazer isso, não quer dizer que todos nós vamos agora sair de nossas casas e pregar o Espiritismo para todos. Não, a gente vai pregar o Espiritismo com o nosso entendimento, com as nossas palavras, com a forma de agir. E para a gente conseguir fazer essa mudança, essa proposta de mudança no mundo e em nós, a gente tem que conhecer o Cristo. E é por isso que o Kardec dedica um livro para falar sobre esse período do Cristo aqui entre nós. Ele opta por falar exclusivamente da parte moral, porque é a parte que não tem discussão, que não tem para onde a gente correr. É a parte que ninguém pode tirar de Jesus a certeza, a correção de como agir. E os outros livros eles servem de amparo para que a gente consiga entender melhor as nossas atividades mediúnicas, o nosso momento mediúnico, como funciona depois do desencarne, como é que a gente encara esse momento, né, que a gente desencarna, se afasta do mundo material, começa novamente uma vida espiritual e como é que a gente se sente lá. E é interessante porque se Kardec não tivesse efetivamente uma visão pura e simplesmente científica da coisa, em momento nenhum ele ia se preocupar em acolher os espíritos, em momento nenhum ele ia se preocupar com os familiares desses espíritos, e em vários momentos no céu e inferno a gente nota Kardec tentando fazer com que os espíritos tenham um pouquinho mais de facilidade, de entendimento, de tudo, de aproximação, mas aquele momento do consolo vem quando faz os espíritos pensarem nos seus familiares. Em alguns momentos ele pede a presença dos familiares dos espíritos que estão lá na reunião com ele. Isso tudo numa tentativa de fazer com que a coisa evolua, seja importante para ele, que tenha seu relato o seu relato importante de capacidade, de vida entre nós encarnados e desencarnados. Todo esse momento é muito importante para ele, mas ele em momento nenhum abre mão do acolhimento, do carinho, do amor. Nas suas obras isso fica muito, muito claro, né? Em alguns momentos, na própria revista espírita, nas primeiras revistas espíritas, ele fala sobre como a gente consegue fazer com que, demonstrando que a morte não é um separador, como que a gente consegue fazer esse consolo para as famílias. E daí vem a ideia de que nós, espíritas, precisamos sempre ter como objetivo o esclarecimento e o consolo nas nossas atividades, nas nossas obras. Kardec, desde o início dos trabalhos, lá na Revista Espírita, na primeira publicação do Livro dos Espíritos, ele já tem esse objetivo, ele alcança esse objetivo, ele consegue fazer em sua vida essa imagem de que a gente pode sim se consolar sabendo que a gente não se afasta definitivamente dos nossos amores, que não acaba com a morte, e a gente, por mais que a humanidade já até trouxesse isso, né, nas suas ideias, no seu seio, no inconsciente, Kardec vem trazer isso, vem demonstrar isso para a gente da maneira científica que ele pôde, comprovando com histórias, com casos, com entrevistas e fazendo os espíritos chegarem aqui, bem pertinho da gente e darem as suas informações. Kardec teve, né, essa missão, e alguns companheiros questionam, né, companheiros às vezes de outras religiões, alguns que em alguns momentos de afronta, se Kardec teria cumprido a sua missão. E longe de bater boca ou querer incentivar discussões, né, a gente respeita a opinião de todos quanto a isso, né,
mas tem uma passagem muito linda no livro Crônicas do Além-Túmulo, do Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, que mostra como Kardec foi recebido no plano espiritual. É uma passagem que é curtinha, né? Eu tirei só um trechinho dessa passagem, quem puder leia, que é um capítulo bem interessante, e fala de como Kardec chega no plano espiritual. Kardec teve problemas de saúde, Kardec teve problemas para continuar a sua obra, foi difícil, não foi uma atividade fácil para ele, mas ainda assim ele conseguiu cumprir com aquilo que estava previsto para ele fazer. E aí quando ele chega no plano espiritual, ele ouve uma voz dizendo para ele assim: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e o influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Essas palavras demonstram para a gente o quanto que esse espírito se dedicou para que a gente pudesse entender melhor a nossa vida, para que a gente pudesse melhorar os nossos ensinamentos, os nossos relacionamentos, para que a gente pudesse ter uma vida voltada para o nosso Mestre Jesus, assim como ele teve, né? Dedicou sua vida, seus trabalhos, seus projetos, toda a sua força, tudo que ele podia, ele colocou à disposição do Cristo. Lá na época de Jesus, né, na época que o Novo Testamento estava sendo vivenciado, vigorava muito a ideia de que para a gente se dizer fiel a Deus, a gente precisava colocar tudo que tem à nossa disposição, à disposição de Deus. E a melhor forma que se encontra de colocar essa informação, né, esses nossos bens, tanto espirituais, morais quanto materiais, a favor de Deus, né, em prol do serviço de Deus, a melhor forma disso acontecer é quando a gente conseguia fazer isso em benefício do próximo. Na época eles tinham discussões sobre quem era próximo, quem não era próximo, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, não. A gente precisa se preocupar em avaliar se o que a gente está fazendo atualmente da nossa vida, dos nossos trabalhos, da nossa vida, atividade religiosa, se efetivamente a gente está conseguindo cumprir esse objetivo de colocar à disposição do próximo aquilo que a gente tem, o melhor daquilo que a gente tem. E a grande satisfação de Kardec de ser recebido dessa forma no plano espiritual é justamente porque em momento nenhum ele fez acepção de pessoas, de o que ele poderia doar ou não doar. Ele colocou a vida dele nisso. E colocou a vida dele nisso porque ele acredita. Então, que a gente possa ter em Kardec esse exemplo de colocar tudo que a gente tem a serviço do Cristo, a serviço de Deus, independente do tamanho que a gente dê para isso, do que a gente acha, se é pouco, se é muito, a gente não faz essa comparação. Quando a gente pensa no que a gente pode fazer, é só o que a gente pode fazer em relação ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai de amor, de bondade. É só isso que a gente precisa. Pegar tudo isso que a gente tem, que ao longo da nossa vida foi dando ofertas para a gente, Deus foi colocando no nosso caminho pessoas que colaboraram com os nossos ensinos, com as nossas possibilidades, com as nossas ideias, e a gente pegar e reunir isso e colocar em benefício da coletividade. Mesmo não sendo Kardec, mesmo não sendo Jesus,
mas a gente precisa ter esses espíritos como parâmetros para quando a gente conseguir atingir um, a gente vai ficar feliz e a gente vai começar a construir a nossa história de uma forma que a gente consiga abraçar, acolher, esclarecer e consolar muitos outros espíritos amigos, fiéis, companheiros que precisam dos nossos abraços, das nossas mãos, do nosso cheiro, para que eles possam crescer, para que eles possam melhorar e muitos para que possam voltar a viver plenamente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança e que a gente possa voltar às nossas atividades, ao nosso trabalho, em paz, na paz de nosso Mestre Jesus. Fiquem todos com Deus.